Você já ouviu falar daquela historinha da serpente e do vagalume? Deixa eu contar para você, porque ela tem um fundo verdadeiro, assim, que mexe muito com a gente. Então tinha um vagalume que estava voando e brilhando, né? E a serpente começou a perseguir esse vagalume. E cada vez o vagalume tentando fugir da serpente e a serpente cada vez mais próxima desse vagalume. Quando estava prontinho para dar o bote no vagalume, ele falou assim: por favor, deixa eu te fazer 3 perguntas antes de você me engolir. Aí ela falou assim: tudo bem. E o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: ah. Eu fiz alguma coisa ruim para você? E ela disse: então por que você quer me engolir? E ela respondeu: porque eu não suporto quem brilha. E você está brilhando. Então, isso é algo muito importante para que a gente possa refletir sobre isso. Então, quando você começa a crescer, que eu sempre tenho trabalhado com os vídeos, que nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos chegar num ponto da nossa vida e entender como verdade: e agora você já não pode fazer mais nada, você já trabalhou bastante, você tem mesmo que se aposentar, ou você não vai dar certo nessa área, por que você vai tentar mudar de profissão? Pessoas que tentam jogar aquele balde de água fria em ideias, em sonhos, em coisas que você quer fluir, que você sabe que você tem que fazer. E quando a gente faz e começa a dar certo, e a gente começa a apontar como referência, né? Chega muita gente com aquele olhar, né? Aquele olho gordo, aquela inveja, e até fala: nossa, você tá diferente, preferia você antes. Ou se aproxima de você agora muito mais do que antes, porque ela agora tem certos interesses no seu crescimento, né? Em pegar alguma coisa tua. Então, as pessoas sempre me perguntam: será que a inveja pega? Será que olho gordo realmente faz mal pra gente? E aí eu te respondo: sim, se você der valor. Se você der valor para isso e se você importar essa inveja, esse olhar gordo, esse comentário negativo para dentro. É engraçado eu falar importar dentro, porque o importar já é trazer para dentro, né? O importar de um país, como a gente sempre comenta, a importação é trazer para o seu país algo de outro país. Então, quando eu me importo com aquilo que as outras pessoas estão falando, eu deixo que as ideias dela me influenciem e roubem muitos sonhos, roubem a minha paz, roubem a minha alegria. Então, isso é muito negativo. Então, eu não devo dar aquilo que o meu poder, né, às outras pessoas. Significa o seguinte: pegar aquilo que a pessoa está falando para mim como verdade e deixar que aquilo que eu quero que cresça, que aquilo que eu quero desenvolver, que aquilo que eu preciso fazer seja influenciado pelas coisas negativas que as pessoas sentem ou até falam, né, diretamente ou indiretamente para nós. É muito interessante que existem pessoas que brilham, né, e muita gente se torna fã. Vamos imaginar em shows, né? A gente vê assim pessoas se descabelando, puxando os cabelos, tirando as roupas, fazendo coisas estranhas por conta de ter fãs, ídolos, né? E eu paro para pensar que essas pessoas que ficam olhando demais para os outros ou quanto os outros estão brilhando, é porque ela não olha para dentro dela e não se valoriza. Parece, né? Depois a gente vai esclarecer isso, que algumas pessoas nasceram para brilhar e outras para ficar idolatrando quem brilha, por exemplo. Mas na verdade, quando você fica idolatrando alguém ou dependente de alguém ou só olhando para as pessoas que crescem e você não cresce, é porque você não tem olhado para dentro de você e não tem percebido o quanto você tem valor e quantas habilidades você tem e que potencial enorme você tem e pode colocar isso em prática e pode trabalhar em cima disso e crescer e se desenvolver. Mas tudo depende de você olhar para dentro de você.
você gostar da sua companhia. Existe uma situação que a gente pode explicar dessa forma. Quando as pessoas elas dependem muito do elogio da outra, da aprovação da outra, que a outra ajude com ideias e dê aquela sustentação para alguém, né? Quando você depende muito que uma outra pessoa te incentive e te valorize, existem duas situações aí. A primeira delas é que você pode não ter recebido isso de criança. Às vezes, os seus pais não olharam para você, né? Não estou dizendo assim, olhar e dar tudo aquilo que você recebeu casa, comida, brinquedo, carinho, mas às vezes não foi transferido da maneira correta o valor que você tem como pessoa, como ser humano, e não foi reforçado todo o seu potencial. E às vezes isso acontece de uma maneira que os pais nem se apercebem, né? Nem prestam atenção nisso. Mas hoje você é adulto e você pode se olhar no espelho e perceber que você tem um valor enorme, um valor que te faz brilhar, um valor que você pode alcançar coisas muito maiores do que você já alcançou até agora. Faça um exercício de se olhar no espelho ou até de gravar um vídeo. Inicialmente, você vai se deparar com isso. Se você gravar um vídeo, você vai, por exemplo, não gostar do seu cabelo, não gostar da sua voz, gaguejar. E se você se olhar no espelho, você vai falar assim, ai, não gosto do meu rosto, do meu corpo, me acho gordo, me acho desajeitado. Você vai focar só os defeitos. Mas o exercício consiste em você perseverar nessa observação, nesse treino e olhar só as qualidades. Você vai descobrir que você tem muito potencial, porque nós somos dotados de um potencial enorme. Mas quando eu entrego esse meu potencial, quando eu entrego esse meu valor, quando eu entrego esse meu poder para aquilo que as outras pessoas falam, ou que elas acham, ou aquele balde de água fria que vão jogar em cima, então eu estou entregando esse meu poder para as outras pessoas. E hoje o nosso vídeo é exatamente sobre isso. Não entregue o seu poder às outras pessoas, porque você tem, né? Mas você precisa encontrar. Muitas pessoas já encontraram e outras parece que querem ficar só na idolatria com relação aos outros. Então você idolatra um palestrante, alguém que você fica ouvindo as mensagens ou até vídeos, né? Você idolatra certos nomes, certos autores. E você? Será que você também não sabe fazer? Não consegue fazer? Será que é mais fácil ficar parado, estagnado? Nós já comentamos num outro vídeo que o nosso cérebro, ele tem a tendência de nos boicotar, de nos sabotar, porque quando você desenvolve alguma coisa diferente, você gasta muita energia. Mas nós temos que lutar contra essa sabotagem do nosso próprio cérebro, ir contra e buscar crescer. Então nós não podemos parar em hipótese alguma. Em toda fase da nossa vida existe um novo ciclo para a gente começar e desenvolver coisas boas. Sabe que você pode ser uma pessoa que tem um poder enorme de influenciar os outros, né? Influenciar de maneira positiva ou até de maneira negativa, você que vai escolher. Nós queremos que você seja um influenciador, uma pessoa que influencie, que contagie, que mexa com as pessoas e leve essas pessoas para cima, para crescer, porque nós temos muita coisa para fazer, para desenvolver. Então, não se diminua, não se menospreze só olhando para os outros, né? Às vezes a gente, em conversa, percebe que existe muita dependência de pessoas, do que os outros vão falar, muita dependência do que, como as pessoas vão encarar mudanças que você quer fazer. E aí esse medo, essa preocupação exacerbada, excessiva, essa coisa doida te impede de crescer. Não dê o teu poder, não dê a tua luz, não dê o teu brilho aos outros, permitindo que outras pessoas te bloqueiem de você ir para frente. Então, olhe para dentro de você. Há necessidade de você se fazer uma
análise, uma auto-percepção de qualidades e habilidades que você tem. Agora, algo muito importante que nós, de maneira alguma, podemos colocar na gaveta, fechar a gaveta e deixar lá guardado. O importante é se observar e ver todas as qualidades que a gente tem e trabalhar em cima com perseverança. Você não vai conseguir nada se na primeira, segunda, terceira tentativa você perceber obstáculos, ou até na 100ª tentativa. O que vai te garantir que você consiga brilhar também, porque nós nascemos para brilhar. Você tem potencial e é necessário entender isso. Isso é uma verdade. Você tem potencial em várias áreas da sua vida. Aí você escolhe onde você quer trabalhar, né? Então, perceba esse potencial, persevere, trabalhe, busque aprender, lê, não sabe? Vai procurando, vai lá no Google, né? A gente procura tantas coisas no Google. Você consegue desenvolver muitos trabalhos, você consegue ser alguém que vai marcar a vida de muitas pessoas, tá bom? Então não entregue o teu poder, não entregue o teu brilho para ninguém, porque tem muita gente querendo te roubar, às vezes de maneira direta ou indireta, jogando muitas palavras contrárias. E isso pode te afetar, pode te pegar, isso pode te impregnar? Pode, se você permitir. Se você deixar que as coisas que as pessoas sentem façam parte da tua vida. Então não permita que aquilo que o outro sente faça parte do teu coração. Você precisa ter discernimento sobre as vozes que você ouve. E precisa também dar muito valor para a sua própria companhia. Você pode sair sozinho, sozinha. Você pode fazer muitas coisas e nesse momento você vai ter aquela voz interior. Perceber como você é bonito, bonita, como você tem capacidades e habilidades. Tá bom? Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Continuo dizendo que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias, vídeos novos, com temas novos, sempre colocando você para cima, para que você nunca desista de crescer e de dar muito fruto, de ser muita luz para todas as pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Então, clica lá no nosso sininho para receber as notificações, compartilha, isso é super importante, e faça os seus comentários. Gente, fica com Deus e lembra que você precisa passar um tempo com você mesmo, ir lá anotar tudo de valor que você tem, tudo que você tem para fazer. Beijão e até mais.